Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte fomos para Rodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. E quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Suplicamos a Ti, Senhor, nesta hora, a graça de discernirmos aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar nesta noite. Nada mais, nada menos. Que as minhas palavras sejam fiéis à Tua santa palavra e digam nada mais e nada menos do que o Senhor tem para nós esta noite. E que os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos passos como igreja e como indivíduos se alinhem, Senhor, com a Tua santa vontade, fazendo nada mais e nada menos daquilo que o Senhor quiser em nossas vidas. Por isso suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Quantos aqui já se perguntaram pelo menos uma vez na vida: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Alguém? Pastor, como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Num momento de decisão quanto a um curso de estudo, uma oferta, uma promoção no trabalho, ou talvez diante de uma decisão sobre um relacionamento íntimo, ou talvez diante de uma possibilidade de mudança de residência, ou até mesmo de membresia de uma igreja local. Como podemos discernir a vontade de Deus para as nossas vidas? A verdade é que as Escrituras Sagradas nos revelam claramente
a vontade geral de Deus para todo o seu povo, e disso não devemos ter dúvida. Todos devemos concordar que é da vontade de Deus que todos nós aqui sejamos salvos dos nossos pecados, mediante nosso arrependimento e a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, e que vivamos como um povo santo, em obediência à sua palavra, em todas as esferas da nossa vida. Disso não devemos discordar, e isso é comum a todos nós. Mas quando nos voltamos à palavra de Deus para descobrirmos a sua vontade específica para a nossa caminhada individual, que faculdade eu faço? Deus quer que eu faça esse curso? Eu devo aceitar esse emprego? Eu devo morar em tal bairro ou no outro bairro? Nessa cidade ou naquela? Devo ir para esta ou aquela igreja? Bem, nem sempre a palavra de Deus nos falará tão claramente, tão especificamente assim, apesar de nos dar os princípios que devemos seguir, a fim de conhecer a vontade de Deus para cada parte da nossa vida. Bem, o texto desta noite nos fala exatamente sobre este processo de discernimento e decisão na vida de um servo de Deus, no caso o apóstolo Paulo, em relação à vontade de Deus para a sua vida, no tocante a ele seguir viagem para a cidade de Jerusalém ou não. E a lição do texto desta noite é simplesmente esta: discernir e cumprir a vontade de Deus nem sempre é um processo fácil e agradável, apesar de sempre ser um caminho abençoado e guiado pelo Senhor. De novo, discernir e cumprir a vontade de Deus nem sempre é um processo fácil e agradável, mas é um caminho guiado e abençoado pelo Senhor. Bem, antes de vermos como o texto desta noite nos ensina essa lição, temos que nos situar aqui na história da trajetória de Paulo. Nós estamos aqui próximos da conclusão da terceira viagem missionária do apóstolo, bem próximo aí da transição entre anos 56 e 57 depois de Cristo. Tendo concluído o seu trabalho nesta viagem missionária, Paulo está seguindo rumo à cidade de Jerusalém. E o texto nos relata que nos primeiros versículos do capítulo 21, numa riqueza de detalhes, parênteses, diga-se de passagem, uma riqueza de detalhes de alguém que esteve lá, de uma testemunha ocular, no caso Lucas, o autor deste livro e companheiro de viagem de Paulo. Ele nos fala com uma riqueza de detalhes do trajeto que Paulo percorreu, desde a sua partida, no final do capítulo 20, da cidade de Mileto, na província da Ásia, até a cidade de Jerusalém, percorrendo quase 1000 quilômetros de barco e mais 100 quilômetros a pé. Uma longa viagem, desgastante viagem. Mas ao longo desse trajeto, no texto que nós lemos, Lucas destaca para nós duas paradas especiais que Paulo fez. São várias paradas, mas ele dá mais atenção a duas cidades onde Paulo aportou, onde ele gastou mais tempo convivendo com outros discípulos e servos de Jesus. No caso, a sua parada na cidade de Tiro e também em Cesareia, onde Paulo provavelmente se reuniu com a igreja nessas cidades para encorajar os cristãos ali. Mas quando paramos para ler essa narrativa com atenção, com cuidado, nós veremos que essas não foram visitas fáceis, paradas fáceis para o apóstolo Paulo. Foram momentos tensos e, creio eu, até difíceis para o apóstolo, quando ele teve que refletir sobre qual era a vontade de Deus para a sua vida, para os seus próximos passos. Mas então, pastor, o que exatamente aconteceu quando Paulo parou nessas cidades, especialmente em Tiro e em Cesareia? Bem, mantenha a sua Bíblia aberta, vamos examinar o texto. Vamos dedicar a primeira parte da nossa reflexão para a parada de Paulo em Tiro, especialmente os versículos 1 a 6. Bem, segundo o texto, depois de despedir-se dos pastores ou presbíteros da cidade de Éfeso, em Mileto, Paulo enfim embarcou com seus colegas em direção sul, margeando a costa da Ásia, por todas essas cidades aí portuárias listadas no versículo 1, Cós, Rodes e Pátara,
E finalmente, chegando no versículo 2, ele encontrou uma segunda embarcação que o levaria em linha reta, atravessando o mar Mediterrâneo até a cidade de Tiro, o importante porto de Tiro, o que encurtaria bastante o tempo de viagem de Paulo, pois ele tinha pressa para chegar em Jerusalém. Ele disse isso antes, lá no capítulo 20, versículo 16. Bem, chegando em Tiro, diz o versículo 2, que o navio teve que aportar ali por aproximadamente 7 dias, uma semana, talvez um cargueiro, que levaria muito tempo para descarregar e depois recarregar. O que proporcionou para Paulo uma oportunidade, uma semaninha de descanso da sua viagem, para estar com os cristãos em Tiro. E foi justamente durante aquela semana, nos versículos 4 a 6, que Paulo enfrentou o seu primeiro dilema. Pois diz o texto no versículo 4: encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Bem, porque isso representava um dilema para o apóstolo Paulo. Com base no que nós já vimos anteriormente, lá no capítulo 19, versículo 21, nós já sabemos que Paulo havia decidido em seu íntimo terminar esta viagem em Jerusalém, antes de seguir viagem para Roma, capital do império, onde ele queria pregar o evangelho. O texto não nos diz a razão específica por que Paulo queria ir para Jerusalém. Nós podemos aí deduzir algumas coisas. Nós sabemos por outras evidências de suas cartas que Paulo havia recolhido uma oferta generosa dos cristãos na Grécia, que ele queria levar para os cristãos mais carentes em Jerusalém. Talvez ele tivesse pressa para socorrer logo aqueles judeus convertidos a Cristo, que careciam dessa oferta, um gesto de união, um sinal da união e do amor da igreja dos gentios na Grécia pelos seus irmãos em Jerusalém e na Judéia. Ou talvez ele quisesse chegar lá mais rápido por conta da festa, as festas que iam ser celebradas em Jerusalém, com a Páscoa e Pentecostes, quando muitos judeus viriam a Jerusalém e Paulo poderia pregar para mais judeus o evangelho. Pode ser uma coisa, outra ou ambas. Paulo tanto queria socorrer seus irmãos como pregar para mais judeus a respeito de Jesus. Não sabemos por certo, mas o que o texto nos diz claramente lá no capítulo 20, no versículo 22, é que esta decisão de Paulo de seguir para Jerusalém não foi apenas uma decisão de Paulo. Foi uma decisão de quem? Diz o capítulo 20, versículo 22, nas próprias palavras de Paulo: agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Bem, agora você entendeu o dilema? Paulo tinha decidido, porque tinha sido compelido pelo Espírito, para ir para Jerusalém. Mas agora, a caminho de Jerusalém, em Tiro, ele ouviu de irmãos queridos pelo Espírito, movidos pelo mesmo Espírito Santo, que ele não deveria seguir. E agora? O que aconteceu? Será que o Espírito Santo estava se contradizendo? Dizendo uma coisa para Paulo e outra coisa para os discípulos de Jesus em Tiro? Ou será que o Espírito Santo tinha mudado de ideia? Opa, não, peraí, Paulo, volta, para tudo, mudança de planos. Sim, eu tinha te dito para ir para Jerusalém, agora estou te avisando para não ir para Jerusalém. Será que o Espírito Santo tinha mudado de ideia? E se fosse o caso, como é que Paulo saberia? Se ele tinha ouvido uma coisa do Espírito, estava ouvindo outra dos seus irmãos em Tiro. Bem, a julgar pela decisão final de Paulo nos versículos 5 e 6 de seguir viagem, de seguir rumo a Jerusalém, podemos chegar a algumas conclusões diferentes. Alguns concluem, como o antigo pai da igreja Crisóstomo, que Paulo duvidou da inspiração, da origem do apelo dos seus irmãos em Tiro. Não, isso aí deve ser só coisa da cabeça deles, eles só devem estar preocupados comigo, isso é só uma intuição humana, isso não vem de Deus, porque Deus já me disse que eu deveria ir para Jerusalém. Porém, o texto não nos dá nenhuma indicação de que este foi o caso, de que aqueles irmãos em Tiro estavam sendo menos movidos pelo Espírito do que Paulo. Por isso, alguns outros concluem, como Calvino, que Paulo não questionou a inspiração daquele alerta, mas a interpretação que a igreja em Tiro deu ao alerta do Espírito, interpretando o alerta do Espírito como uma proibição
uma instrução para que Paulo não seguisse viagem. O que Paulo já tinha concedido antes, se você voltar para o capítulo 20, versículo 23, Paulo mesmo reconheceu que por onde ele ia, em todo lugar, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ou seja, o que ele estava ouvindo em Tiro não era nada de novo. Nas cidades anteriores, ele já tinha ouvido esse alerta do Espírito, por meio da igreja: Paulo, prepare-se para mais prisões e mais sofrimentos. Bem, se este for o caso, eu creio que é a hipótese mais convincente. O Espírito estava alertando Paulo quanto aos seus sofrimentos vindouros, mas não estava proibindo Paulo de seguir viagem. Então eu creio que o melhor resumo é o resumo de John Stott, que diz que, apesar do alerta ter sido divino, a recomendação para não seguir viagem foi humana. Sim, os irmãos de Paulo em Tiro ouviram do Espírito de que ele corria perigo ao seguir para a viagem, mas eles entenderam com isso algo diferente, de que Paulo não deveria seguir viagem. Bem, o que este episódio em Tiro tem a nos ensinar, então, sobre como nós discernimos a vontade de Deus para as nossas vidas? Que princípios podemos extrair daqui para a nossa jornada, para a maneira como nós tomamos as nossas decisões? Primeiro, não há indício algum no texto de que uma ou outra parte, no caso Paulo ou seus irmãos em Tiro, conhecia menos ou cria menos na palavra de Deus. Não havia uma parte aqui menos ou mais instruída na palavra. E aliás, digamos isso, a palavra de Deus deve sempre ser o nosso ponto de partida para discernirmos a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus nunca nos dirá para fazer alguma coisa contrária à sua palavra. Ele nunca nos dará ordens ou instruções contrárias àquilo que Ele já ordenou nas Escrituras. Ah, pastor, não sei se eu deveria mentir no relatório da minha empresa, porque Deus sabe que eu tenho contas para pagar e eu amo esse emprego, então eu acho que Deus está me dizendo que eu devo mentir dessa vez, para manter o meu emprego e honrar as minhas contas. Sim ou não? A palavra é muito clara sobre o nosso testemunho. Ah, pastor, não estou feliz no meu casamento, Deus não me chamou para eu sofrer. Certamente Deus não me quer nesse casamento, Ele me quer em outra família. Apesar de não ter nenhuma evidência da infidelidade do meu cônjuge, não ter razão nenhuma, a não ser incompatibilidade, eu acho que Deus não quer que eu permaneça casado. Quem disse? Se a palavra diz que o que Deus uniu, homem algum separe. Então não, Deus nunca nos orientará a fazer algo contrário à sua palavra. A palavra de Deus sempre deve ser o nosso ponto de partida. Segunda coisa, não há indício algum no texto de que uma ou outra parte estava menos submissa à vontade de Deus. Notaram como todos terminaram este encontro no versículo 5? Todos terminaram como? Ajoelhados em oração. Ou seja, isso nos mostra uma disposição igual, tanto de Paulo como da igreja em Tiro, para buscar a Deus e submeter as suas decisões à vontade de Deus. Então, em segundo lugar, após o conhecimento da palavra, a coisa mais importante a fazer e priorizar ao tomar uma decisão é o quê? Orar. É ouvir o que Deus nos fala na palavra e depois responder falando com Deus, colocando em suas mãos os nossos passos e as nossas decisões. Terceira coisa, mesmo discordando da recomendação dos seus irmãos em Tiro, notem que Paulo em nenhum momento rompeu comunhão com aquela igreja, mesmo ao se despedirem. Notaram isso? Eles concordaram em discordar, mas não concordaram em se dividir. Vamos concordar em discordar, mas não vamos nos dividir. Eles se despediram em paz, orando uns pelos outros, rogando a graça de Deus sobre cada um. E aqui também vemos que, além da palavra de Deus e além da oração, a comunhão regular com a igreja, especialmente com pessoas mais maduras e mais experientes na fé, incluindo seus pastores, mas não se restringindo apenas aos pastores da igreja.
a comunhão regular com a igreja, a comunhão regular com outros servos de Deus, o compartilhamento das nossas vidas, das nossas decisões uns com os outros, é uma maneira regular pela qual Deus nos mostra a sua vontade. Você não precisa adivinhar sozinho qual é a vontade de Deus. Deus te chamou para participar de uma família, de uma igreja, de um corpo, onde juntos lemos a Bíblia, juntos oramos uns pelos outros e juntos aconselhamos uns aos outros para conhecermos e cumprirmos a vontade de Deus. Mas enfim, no caso aqui, mesmo entre aqueles que conheciam a palavra, que oraram juntos, que conviveram em unidade e submissão mútua, pasme, mesmo fazendo tudo isso, mesmo seguindo esse roteiro, ainda é possível que concordemos em discordar. Ainda é possível que haja divergências quanto a saber qual é a vontade específica de Deus para a nossa caminhada individual. E então, pastor, nesses momentos, como devemos nos comportar? Eu li a Bíblia, estudei em casa com a minha família, nós oramos, buscamos o conselho dos pastores, compartilhamos isso com outros irmãos de confiança e referência na igreja e ainda não sabemos o que fazer. Ainda estamos confusos ou divididos sobre que rota tomar. Como nós procedemos? O que o texto nos ensina? Duas coisas. Primeiro, devemos agir com humildade. Com humildade. Tanto com humildade para ouvir os que discordam de nós dentro da igreja, como Paulo aqui, que ouviu dos seus irmãos em Tiro, por mais que discordasse da orientação deles, reconhecendo que nem sempre estamos certos, apesar de sempre sentirmos que estamos certos. Há uma diferença entre estar certo e sentir que está certo. A gente sempre sente que está certo, mas nem sempre está certo. Então devemos ter o mínimo de desconfiômetro, o mínimo de humildade para ouvirmos aqueles que discordam de nós, especialmente se forem pessoas mais maduras e experientes na fé, inclusive seus pastores. Mas também devemos aprender a ter humildade ao submetermos as nossas recomendações e impressões àqueles que discordam de nós, como foi com os de Tiro em relação a Paulo, humildemente submetendo o que achavam ser uma mensagem clara do Espírito a Paulo, a não ser quando a nossa recomendação está pautada numa instrução clara da palavra de Deus. Se o que temos para dizer para alguém na igreja, seja um membro, ovelha, colega, irmão, amigo, quem seja, se for algo claramente revelado nas Escrituras, onde não há sombra de dúvida, aí não é hora de ter humildade, é hora de ter coragem e convicção para falar a verdade em amor. Meu irmão, eu sei que você sente que esse é o curso, mas a palavra de Deus diz claramente que não é. Pare com isso, mude de ideia antes que seja tarde demais. Mas não só agindo com humildade, devemos aprender a agir com liberdade. Liberdade, de novo, para submetermos em amor nossas recomendações uns aos outros, como os de Tiro fizeram com Paulo. Eles disseram o que disseram a Paulo por amor a ele. Eles queriam o seu bem, não o seu mal, não queriam frustrar os seus propósitos missionários, ou seu ministério evangelístico, pastoral. Não! Tiveram a liberdade para submeter as suas impressões a Paulo. Mas também devemos ter liberdade para discordar amorosamente dessas recomendações, como Paulo fez com os de Tiro, caso a nossa consciência esteja presa, cativa a uma direção clara que cremos veio do Senhor. Resumindo tudo, qual é a regra para discernir a vontade de Deus? O caminho mais claro e mais costumeiro indicado pela Bíblia para sabermos qual é a vontade específica de Deus para a minha vida: Bíblia, oração e a comunhão dos santos. Diga comigo: Bíblia, oração e a comunhão dos santos. É conhecer bem a palavra de Deus, que vai nortear as nossas prioridades, é orarmos com base nas prioridades de Deus
e sempre procurarmos o conselho, a sabedoria, na multidão de conselhos e conselheiros na igreja. Essa é a regra. Mas naqueles casos excepcionais, em que, seguindo o caminho acima, surgem divergências entre nós, devemos cultivar o quê? Humildade e liberdade. Humildade para ouvir, para falar. E a liberdade tanto para compartilhar e acatar as recomendações dos outros, como também liberdade para amorosamente discordar, se cremos que Deus está nos dirigindo num caminho específico, apontado por Ele. Esta foi a parada de Paulo em Tiro, mas há uma segunda parada aqui, que Lucas destaca para nós. A sua parada na cidade de Cesareia, que ocupa aí a segunda parte do texto que nós lemos, principalmente os versículos 7 a 17. Prosseguindo viagem aqui de Tiro, rumo a Jerusalém, parando em Cesareia, Paulo se depara aqui com outro dilema, semelhante em natureza, mas diferente em intensidade. O dilema é mais ou menos o mesmo, semelhante em natureza, porém diferente em intensidade. Bem, chegando em Cesareia, conforme diz o versículo 8, Paulo foi hospedado por quem? Ele ficou na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Você ainda se lembra deste Filipe? Faz um tempo que nós não ouvimos falar deste Filipe. Desde quando ele foi apontado pela igreja em Jerusalém no capítulo 6, como um dos 7 primeiros diáconos ou auxiliares dos apóstolos, para suprir as viúvas em Jerusalém. E nós o deixamos pela última vez no capítulo 8, quando ele cumpriu o papel de evangelista, evangelizando as regiões da Samaria. E quando o deixamos lá no fim do capítulo 8, ele estava em Cesareia. Pelo visto, ele montou residência lá e permaneceu em Cesareia todos esses anos. Quase 20 anos já tinham se passado, desde o capítulo 8. Eu imagino como deve ter sido aquele encontro entre Filipe, que fugiu de Jerusalém. Por quê? Você se lembra por que este Filipe fugiu? Por causa da perseguição movida pelo então Saulo de Tarso. E quem é que veio se hospedar na casa dele agora, senão o próprio, mas não mais Saulo de Tarso, o perseguidor, mas o apóstolo Paulo, o perseguido. Você imagina as histórias que devem ter contado. Ah, eu te conheço de algum lugar. Você tentou tirar a minha vida lá em Jerusalém, lembra-se de mim? Mas lá estava Paulo, hospedando-se na casa de Filipe, encontrando não mais como inimigo, mas como um amigo e irmão em Cristo. E diz o texto no versículo 9 que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ou seja, essa era uma casa cheia da presença de Deus, de pessoas que habitualmente ouviam de Deus. Era um lar verdadeiramente pentecostal. Imagine 4 filhas que profetizavam. Coisa boa, né? Fogo puro nessa casa. Filipe evangelista e suas 4 filhas que profetizavam. Meu Deus. Bem, não bastasse tudo isso, diz o texto a partir do versículo 10, que, passados vários dias, desceu da Judéia mais um profeta. E não era qualquer profeta, diz que era o profeta Ágabo. Você ainda se lembra dele? Lá do capítulo 11, versículo 28. O mesmo Ágabo que profetizou uma fome que afligiu todo o mundo romano. Ou seja, era um homem que ouvia de Deus e não costumava errar nas suas previsões. Chega o profeta Ágabo, vindo da Judéia, e o que ele faz? O seu cartão de boas-vindas, versículo 11, vindo ao nosso encontro, ele tomou o cinto de Paulo, e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém, e o entregarão aos gentios. Um ato tanto profético como simbólico do que aguardava Paulo em Jerusalém. E que, como se isso não bastasse, diz o texto no versículo 12, que todos os que estavam ali, inclusive os colegas de viagem de Paulo, recomendaram que ele fizesse o quê? Não recomendaram, rogaram, suplicaram, clamaram para que Paulo não seguisse mais viagem. Versículo 12, quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. E talvez os presentes, especialmente os colegas de Paulo, tenham dito algumas ou todas essas coisas para o apóstolo: Paulo, pensa um pouquinho em si mesmo, Paulo.
Você precisa se cuidar da sua integridade física, para que você continue pregando o Evangelho. Paulo ainda tem muita gente para evangelizar. Você não quer chegar em Roma? Você não quer ir até a Espanha? Tem muitos campos missionários. Paulo, pensa um pouquinho, seja racional, seja estratégico. Por que correr tanto perigo desnecessariamente em Jerusalém? Nós precisamos de você, Paulo. Ou talvez Lucas tenha lembrado Paulo de um episódio muito curioso lá de Atos 16. Paulo, você se lembra daquela vez em que você queria pregar na Ásia e na Betínia e o Espírito Santo nos impediu? Paulo, eu acho que o Espírito Santo está falando. Não é por acaso que Ágabo chegou aqui. Ele acabou de dizer pelo Espírito Santo o que te aguarda. Paulo, é coincidência demais, Paulo. Pensa um pouquinho, Paulo. Ouça o que está dizendo o Espírito Santo, Paulo. Você não acha que é hora de mudar de rumo? Em como você ficaria no lugar de Paulo, numa situação dessa? Todos contra você, até mesmo os seus colegas, e Filipe, e as suas filhas, e Ágabo. O que você pensaria? O que você sentiria no lugar dele? Qual seria a sua decisão? Bem, nós não precisamos adivinhar, porque o texto diz exatamente o que Paulo sentiu e pensou e decidiu. Diz ele, no versículo 13, diante daquela cena dramática que o moveu profundamente. Eu imagino aqui Paulo com a voz embargada falando essas palavras. Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Mas por mais que aquela gente toda amasse Paulo, e por mais que Paulo amasse toda aquela gente, ele permanecia convicto da direção de Deus para que ele fosse para Jerusalém e sofresse o que fosse. Estou pronto, disse Paulo, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E mesmo tentando fazer com que Paulo mudasse de ideia, o versículo 14 dá a ideia de que eles não desistiram. Ainda insistiram mais um pouco, tentaram dissuadi-lo, tentaram mudar a cabeça dele. Mas diz o texto no versículo 14, como não pudemos dissuadi-lo, desistimos. E dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Bem, o que esta segunda cena em Cesareia nos ensina sobre como discernimos a vontade específica de Deus para as nossas vidas. Duas lições importantes aqui. Primeiro, mesmo aqueles que são mais maduros na fé e mais usados por Deus entre nós, precisam aprender a discernir entre os alertas e as ordens claras de Deus para a nossa vida. Há uma diferença entre os alertas de Deus e as ordens de Deus. No caso aqui, Filipe e as suas filhas, Ágabo e todos os colegas de Paulo, todos eram cristãos maduros, experientes na fé, cheios do Espírito Santo, e creiam, ouviam da parte do Senhor, e foram usados aqui por Deus para alertar Paulo, para avisá-lo sobre o que o aguardava em Jerusalém. Mas em nenhum momento, note nas palavras de Ágabo, em nenhum momento o Espírito Santo proibiu Paulo de seguir viagem. Alertou, mas jamais proibiu. Portanto, a recomendação dessas pessoas a Paulo, por mais sentida e convicta que fosse, provavelmente surgiu mais da preocupação e do interesse deles pelo bem-estar de Paulo, o que não era uma coisa ruim em si, querer o bem do apóstolo. Dependia mais da preocupação deles por Paulo do que de uma direção clara do Espírito Santo. E eu creio que é por isso que a palavra de Deus mais adiante, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, ela nos orienta na seguinte situação: quando nos sentirmos movidos por Deus a compartilhar uma palavra, um conselho, até mesmo uma profecia com alguém, que nós o façamos submetendo esta palavra ao julgamento
dessas pessoas e ao julgamento de toda a igreja, especialmente de pessoas mais maduras na fé, para que saibamos discernir a vontade de Deus. Pastor, onde nós encontramos isso? 1 Coríntios 14, versículo 29. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 29: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. De novo, 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, a não ser que se trate, de novo, de uma orientação clara e explícita vinda da própria Bíblia, por mais maduro e íntegro que seja o mensageiro, nós devemos sempre submeter uns aos outros as palavras que nós julgamos vêm de Deus, e nunca dizer: eu, o Senhor, vos falo, ou diz o Senhor, porque nós podemos muito facilmente confundir o que é alerta de Deus com uma ordem de Deus, uma instrução com uma proibição. Que não digamos: assim diz o Senhor, ou eu, Senhor, vos falo, mas me parece perante Deus e perante a igreja que é assim entregar uma palavra de orientação, de instrução, de alerta. E se houver qualquer dúvida, não permaneça com a sua dúvida, procure os seus pastores, procure pessoas mais experientes na fé, que poderão lhe dizer se o que alguém lhe disse de fato veio do Senhor ou não. Porém, o que mais nos deve chamar a atenção, essa é a segunda e principal lição deste texto. O que mais deve te chamar a atenção é a resposta de Paulo e a decisão dele de seguir viagem para Jerusalém, mesmo diante dos apelos contrários e apaixonados dos seus irmãos e colegas, e mesmo diante dos alertas quanto aos sofrimentos que o aguardavam. Ou seja, em vez de ficar pensando nas suas considerações pessoais, em vez de ficar pensando na sua proteção, na sua segurança, em fugir dos sofrimentos e das aflições que o aguardavam em Jerusalém, e sem pensar em outras considerações práticas, por exemplo, em liberdade para continuar pregando o Evangelho, Paulo só pensava em uma coisa. Qual era o pensamento dominante de Paulo? Não a sua saúde, não a sua proteção, não seus planos ministeriais. Qual era o pensamento dominante de Paulo? Fazer cumprir a vontade de Deus para a sua vida. E Deus já tinha revelado a vontade dele para Paulo desde a sua conversão. Talvez você ainda se lembre das palavras de Jesus a Paulo em Atos 9, que ele tinha separado este servo Saulo para pregar o evangelho aos gentios e sofrer pela causa do seu nome. Então, será que a decisão de Paulo de abraçar o seu sofrimento em Jerusalém, apesar de todos os apelos contrários dos seus colegas, será que isso tem alguma coisa a ver conosco? Será que nós podemos extrair alguma lição, algum princípio comum às nossas vidas, a maneira como nós tomamos as nossas decisões? Creio que sim. E quem melhor responde isso é Oswald Chambers. Não sei se você já ouviu falar de Oswald Chambers, em seu consagrado devocional Tudo para Ele. Alguém já ouviu falar desse devocional Tudo para Ele? Devocional antigo, muito usado por várias gerações. Oswald Chambers escreveu o seguinte em uma das suas devocionais em Tudo para Ele. Ouça bem: escolher o sofrimento significa que algo está errado. Escolher a vontade de Deus, mesmo que isso signifique sofrer, é algo muito diferente. Nenhum santo sadio jamais escolhe o sofrimento. Ele escolhe a vontade de Deus, como fez Jesus, quer isso resulte em sofrimento ou não. De novo, escolher o sofrimento significa que algo está errado. Escolher a vontade de Deus, mesmo que isso signifique sofrer, é algo muito, mas muito diferente.
Em outras palavras, como cristãos, nós não somos chamados a idolatrar, a idealizar ou a romantizar o sofrimento, como se o caminho mais sofrido e mais sofrível é sempre o melhor caminho. Nem sempre é. Pastor, estou entre duas decisões e uma claramente será mais sofrida, então quer dizer que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Não necessariamente. Não há nenhum valor no sofrimento em si, nenhuma virtude no sofrimento em si. Mas o que os exemplos de Jesus, de Paulo, dos outros apóstolos e de incontáveis servos de Deus ao longo da história nos mostram é que conhecer e fazer a vontade de Deus raramente nos isenta de algum tipo de aflição ou sofrimento. Fazer a vontade de Deus raramente vem sem custo, sem preço algum. Seja a perda de certas amizades por conta da nossa lealdade a Cristo, seja a perda de certas oportunidades do trabalho ou certo status na empresa por conta do nosso caráter e da nossa conduta cristãs, seja a perda da proximidade de alguns familiares que não compartilham da nossa fé, pelo contrário, fazem oposição à nossa fé, seja a perda de prestígio e até popularidade como igreja local, por sermos uma igreja chata que só prega o evangelho da cruz, só isso e nada mais, é só palavra, é só pregação. Que chatice, que coisa entediante. Meus irmãos, em nossa fidelidade a Deus, nós não devemos buscar o sofrimento, nem tampouco fugir do sofrimento. Não buscamos o sofrimento, nem fugimos dele. Nós somente queremos conhecer e fazer a vontade de Deus, quer isso envolva sofrimento ou não. E quem decide isso é Deus. Não busque o sofrimento, nem fuja do sofrimento. Busque a vontade de Deus, quer isso venha com aflição e sofrimento ou não. Então, como podemos discernir a vontade específica de Deus para as nossas vidas? O que aprendemos com Paulo é que nem sempre o processo é fácil, nem sempre o processo é agradável, quanto menos o resultado e as consequências desse processo. E nós veremos nas próximas semanas as consequências da decisão de Paulo. Volte na próxima semana, continue conosco até o fim dessa jornada. Mas seja qual for a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a sua família e para a minha família, para a nossa igreja e para a igreja do Senhor no Brasil, que a nossa oração seja: Senhor, dá-nos graça para não só conhecermos a Tua vontade, mas cumprirmos a Tua vontade. E tão importante quanto conhecer a vontade de Deus é cumpri-la. Eu diria que mais difícil do que conhecer a vontade de Deus é cumpri-la, uma vez que nós sabemos qual é a vontade de Deus. Ou como bem resumiu o antigo servo de Deus Richard Baxter em sua famosa oração: Senhor, o que Tu quiseres, onde Tu quiseres e quando Tu quiseres. Senhor, o que Tu quiseres, onde Tu quiseres e quando Tu quiseres. Será que podemos fazer essa oração juntos agora? Senhor, juntos, Senhor, o que Tu quiseres, onde Tu quiseres e quando Tu quiseres. Quando nos vimos divididos e talvez indecisos sobre o que fazer, lembremos-nos não só do apóstolo Paulo, mas lembremos daquele a quem o apóstolo Paulo viveu para servir até o fim da sua vida. Lembremos-nos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que também seguiu em direção a Jerusalém e que também sofreu a oposição dos seus discípulos, que não queriam que ele fosse até Jerusalém, mas que persistiu na sua missão de ir para Jerusalém para sofrer a morte e morte de cruz. E às vésperas de ser crucificado no Calvário, no jardim do Getsemane, qual foi a oração do Filho de Deus encarnado, senão: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo,
Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E porque Jesus Cristo primeiro cumpriu a vontade de Deus perfeitamente, sofrendo a morte no Calvário, bem, Ele pode nos perdoar todas as vezes em que duvidamos e até mesmo fugimos da vontade de Deus. Mas Ele também pode nos capacitar para não só conhecermos, mas cumprirmos a sua vontade até o fim, custe o que nos custar. Oremos. Senhor bendito, Tu bem sabes e conheces de perto cada uma das aflições, cada uma das adversidades e dos sofrimentos do Teu povo. Tu conheces, Senhor, cada uma das privações e das provações dos Teus filhos neste lugar. Tu as conheces, Senhor, porque cremos, Tu as ordenas todas para um bom fim. Tu és soberano, soberano sobre cada uma das situações e circunstâncias nas quais nos encontramos nesta noite. E são nesses momentos mais adversos e difíceis da nossa caminhada que nos perguntamos: Senhor, qual é a Tua vontade? O que Tu queres de mim? O que Tu queres de nós? E clamamos até mesmo como nosso Senhor: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ensina-nos a orar também como Jesus nos ensinou: não a minha vontade, Senhor, mas sim a Tua. Não a minha vontade, mas sim a Tua. Ó Senhor, ajude-nos a compreendermos mais a Tua vontade, a conhecermos mais a Tua vontade na Tua santa palavra, a nos submetermos a ela em oração, a nos submetermos uns aos outros, a comunhão dos santos, buscando a Tua sabedoria na multidão de conselhos, a fim de provarmos e experimentarmos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Mas, Senhor, reconhecemos também como temos sido falhos, não só em buscar a Tua vontade, como também em fazê-la. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos nossa ignorância, o engano do nosso coração, as muitas e diferentes maneiras em que temos nos precipitado em decisões cujos frutos amargos ainda colhemos hoje em nossa vida. Perdoe-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajude-nos a aprendermos contigo, a priorizarmos a Tua vontade acima da nossa, a Tua sabedoria acima da nossa, os Teus planos acima dos nossos. Mas, Senhor, eu peço por aqueles que hoje adentraram este lugar sem nunca antes terem conhecido a Tua vontade, ou talvez sem terem se rendido por inteiro à Tua vontade, a Tua vontade que é comum a todos nós, que nos arrependamos sim dos nossos pecados, deste nosso desejo de sermos donos do nosso nariz, donos do nosso destino, de não sofrermos interferência de quem quer que seja em nossa vida e em nossas decisões. Ó Pai, perdoe-nos nosso orgulho e a nossa presunção. Perdoa aqueles, Senhor, que nunca antes se viram como meras criaturas diante do seu Criador, meros servos diante do Senhor. Quebranta os seus corações, ó Pai, para que se rendam à Tua palavra, se rendam à Tua vontade, se arrependam dos seus pecados, entreguem a sua vida a Ti e não mais procurem fazer apenas a sua vontade, mas procurem e busquem em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça e a Tua vontade, consagrando a Ti as suas vidas e o restante dos seus dias neste mundo.
Ó Pai, toma esses corações em Tuas mãos, conquiste-os pela Tua graça, consagre-os para o Teu louvor, para que sirvam como servos Teus deste mundo, pagando o preço que for necessário, como fez o apóstolo Paulo, para honrar a Ti em todos os Seus passos, em todas as Suas decisões. Por tudo isso Te damos graças, honra, glória e louvor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Todos que assim concordam, digam amém.